Oi, gente. Então, nessa nossa segunda aula, eu vou trazer para vocês, como exemplo, o banco de dados que o Memorial da Resistência desenvolveu sobre lugares de memória vinculados à repressão e resistência durante a ditadura no estado de São Paulo. Eu vou deixar, já deixo dois links para vocês. Um é o nosso banco de dados, que está disponível no site. Ali a gente tem a identificação de cada lugar de memória, como que a gente categoriza ele, as referências, então como que a gente identifica e valida essa informação de que ele é um lugar de memória vinculado aos eventos da ditadura no estado de São Paulo. E deixo também o link da metodologia, um documento que a gente produziu no Memorial a respeito da metodologia. Então, ele conta um pouco sobre a história do programa, o debate conceitual que envolve o inventário, inclusive discutindo a questão do conceito do Pierre Nora, como a gente veio apresentando no primeiro bloco. E ao longo da metodologia, a gente também vai apresentar como que a gente exatamente trabalha no reconhecimento desses lugares. Ao final da aula, eu também vou deixar com vocês três links. Um é a aplicação do inventário numa parte prática, que é um geolocalizador, que chama SP64. E a ideia desse geolocalizador é apresentar, você baixa o aplicativo e quando você passa em frente a um lugar de memória inventariado, ele apita e conta a história desse lugar. Então, é uma possibilidade de trabalhar essas informações com pessoas que não conhecem a cidade ou que não conhecem o tema, com mais desenvoltura, o tema da ditadura. O segundo link que eu vou deixar vai ser o guia de lugares de memória, que o Memorial produziu junto com a Prefeitura de São Paulo. Então, são lugares de memória da cidade de São Paulo, vinculados à ditadura, no qual eles usam a base do nosso inventário e, a partir de reuniões com outros ex-presos políticos, eles acrescentam outros lugares. E isso é o mais interessante do projeto, que é a possibilidade de sempre agrupar novas referências. Então, se a gente faz um trabalho numa comunidade, a identificação desses lugares de memória podem entrar no nosso inventário. Trabalhando numa cidade do interior, a mesma coisa, contanto que a gente tem uma metodologia definida, essas incorporações sempre podem acontecer no inventário. Então, é um processo que se soma no objetivo de ampliar o conhecimento, né, sobre os eventos da ditadura na cidade, no estado e a longo prazo em todo o Brasil. O terceiro link que eu vou deixar é o livro de 10 anos do Memorial, que conta sobre o processo de institucionalização processo de consolidação da instituição e como que o projeto museológico foi pensado para esse espaço. E é importante que é um pouco da história da própria construção do programa Lugares de Memória. Então, acho que é importante, inicialmente, né, dar um panorama geral de como esse projeto foi construído, em que pé ele está, e aí eu apresento para vocês como que a gente identifica um lugar de memória e quais as camadas de informação que a gente tem para cada lugar. Vou usar um de exemplo, mas isso se reproduz em todo o nosso banco e é uma possibilidade de metodologia de ser trabalhada. Claro que você pode somar outras formas de metodologia, introduzindo outros temas ou outras camadas. Isso eu também vou explicar no nosso próximo slide. Então, um pouquinho sobre a história do Memorial, que vai se cruzar com a história do programa, é a seguinte. Em 2008, enfim, o espaço carcerário do antigo DOPS, ele tinha outros usos, outros projetos museológicos, ainda que não fossem exatamente projetos, inclusive essa era a crítica. Mas, enfim, é apresentado para a Secretaria de Cultura, em 2007, um projeto de ocupação para aquele espaço, com um projeto mais trabalhado e mais específico, mais detalhado, da ocupação do espaço carcerário do antigo DEOPS, a partir da participação dos ex-presos políticos. Então, iniciam-se aí uma série de reuniões, gravações, oficinas de memória para tentar reaver um pouco informações sobre o espaço carcerário para se pensar esse projeto museológico e um trabalho educativo e de pesquisa com esse tema.
Com a participação dos ex-presos, foram realizadas uma série de entrevistas, exatamente para pensar esse espaço, e a partir dessas entrevistas foram se elaborando também os projetos de pesquisa que atuariam no memorial, nessa nova instituição. Com as entrevistas, para além da realização, da consolidação de um projeto de história oral, foi observado que também existiam uma série de lugares que faziam parte desse universo temático que os ex-presos estavam narrando ali no processo de reconstituição do espaço. E, a partir dessa identificação de lugares e tendo como referência uma série de outros trabalhos na América Latina, principalmente, de reconhecimento de lugares de memória, trabalhando a questão do patrimônio cultural, que é bastante caro ao memorial, à Secretaria de Cultura, que por fim é o órgão gestor do Memorial da Resistência, e trabalhando referências que vinham, enfim, da Europa, do Sites of Conscience, que a gente já falou no primeiro bloco. E aí começou a se pensar de fato como introduzir esses lugares nesse panorama de temas da ditadura. E como que a gente poderia trabalhar isso junto à Secretaria de Cultura no estado de São Paulo. E é daí que nasce, então, o programa Lugares da Memória, casado com o programa de História Oral. Porque na medida em que iam sendo realizadas as entrevistas, a gente ia reconhecendo uma série de lugares que eram parte desse universo do contexto da ditadura. Então, a gente começou a organizar, foi organizado esse inventário, e ele ganha um ponto de partida ao ser aprovado no projeto da Secretaria de Direitos Humanos da época, Secretaria Especial, com o projeto Marcas da Memória, que era a realização de um inventário de fato consolidado de lugares. Então, teve um grande boom da construção desse inventário, e depois desse levantamento a gente foi exatamente lapidando e construindo essa metodologia, que aí eu vou apresentando em tópicos para vocês. Bem, então eu vou apresentar de um modo geral assim, o objetivo do programa, um pouco da estruturação do programa, os critérios de identificação, enfim, nossos métodos, né? O objetivo do programa Lugares da Memória, ele expandir o alcance, o de expandir o alcance preservacionista do memorial, por meio da identificação, inventariação, comunicação e sinalização de lugares de memória, né? Então, esse é o objetivo do programa, e lugares de memória entendidos como associados
espaços associados a eventos de repressão e resistência políticas no estado de São Paulo, nos períodos históricos do Estado Novo e da ditadura. É claro que pela origem do nosso programa Lugares da Memória está associado à coleta de testemunhos que fazemos, então a história oral, a gente tem muito mais lugares da ditadura do que do Estado Novo. Mas isso não impede que a pesquisa ultrapasse como fonte histórica a história oral e entre em outros documentos que nos levem a espaços de repressão e resistência durante o Estado Novo, mas isso eu vou avançando. Como metodologia, a gente trabalha alguns tipos de fonte, a gente trabalha a fonte oral, como eu já mencionei, as fontes históricas, documentos oficiais, fontes audiovisuais. Porque o nosso trabalho no momento em que a gente identifica um lugar de memória por meio dessas fontes, a gente começa então a recolher informações que exatamente identificam e justificam a identificação desse lugar. Então, portanto, um exemplo, a Maria Antônia. A gente tem uma série de fontes orais que nos apontam o reconhecimento da participação, né, da Maria Antônia no contexto da Batalha da Maria Antônia, num evento específico da ditadura. A gente tem uma série de fontes históricas, fontes oficiais mesmo, então aí o relatório da CNV, por exemplo, entra como uma fonte oficial, uma vez que as fontes oficiais produzidas durante a ditadura não são fontes confiáveis, porque elas são manipuláveis. No processo de reparação histórica, no qual cabe a CNV, que inclusive é uma medida recomendadas pelas justiças de transição, você tem ali um outro material, né, de fonte oficial que recupera informações que foram negadas, negligenciadas e que trabalha isso oficialmente e produz ali uma nova história oficial. Então, esse é o papel um pouco dos relatórios de comissão e a partir desses novos relatórios é possível identificar uma série de lugares, inclusive um dos capítulos do próprio relatório são os espaços oficiais ou clandestinos de repressão. Mas lá, no caso, ele está trabalhando sobre o prisma do Estado e, portanto, sobre o prisma das violações, né? E não da resistência. A partir da identificação, então, a gente utiliza essas fontes, reconhece um lugar e começa, a partir daí, construir a justificativa de por que ele é um lugar de memória. Então, a justificativa perpassa a identificação de em que contexto ele foi um espaço de memória, vinculado a quais eventos e o que esse lugar é hoje. Esse é o resumo que subsidia o reconhecimento do lugar de memória, e aí são fontes, muitas fontes, da onde mais as pessoas podem localizar informações que subsidiam essa afirmação de um reconhecimento de lugar de memória. Então, o memorial ele identifica, ele produz um resumo, ele produz uma relação de referências e ele traz uma série de imagens históricas e atuais para localizar historicamente esse lugar de memória, né, no contexto que a gente está trabalhando. Então, a partir daí, o que a gente produz? Então, não é necessariamente uma pesquisa extremamente extensa e baseada num contexto de produção acadêmica. A gente é um museu e existem especificações do nosso trabalho. Então, o que a gente está produzindo são subsídios para que a sociedade civil reconheça esses espaços, lute por eles, né, na medida que o reconheça, e que a partir dali se somem instruções na sociedade civil para levar adiante projetos, né, de outras identificações, outros inventários, novas comunicações e a sinalização desses espaços, que pode se dar tanto no campo formal, por meio dos órgãos oficiais de patrimônio cultural, ou você pode fazer por uma forma menos formal mesmo, menos oficial, mas que também traga essas informações. O Guia do Lugares de Memória, por exemplo, ainda que, né, conduzido pela prefeitura, uma certa oficialidade no reconhecimento, não existe sinalização no sentido, esse patrimônio, né, uma plaquinha dizendo esse é um patrimônio tombado, aqui aconteceu tal coisa.
ele não precisa necessariamente ser tombado, é um processo dentro do campo do patrimônio cultural. Mas você pode ter, por exemplo, o guia que traz essa camada de informação sobre a cidade, ou o aplicativo, que é um projeto de sinalização individual, né, no qual, a partir do momento em que você baixa o aplicativo, você vai ser informado quando você passar em um lugar de memória, e ali você tem uma forma de sinalização social desses espaços, ainda que não contando com os órgãos, né, destinados a esse fim. Enquanto, assim, daí trazendo para os nossos critérios de identificação, a gente tem aquelas fontes como um todo, e o nosso critério de identificação no Memorial da Resistência são essas 3 estruturas. O binômio repressão-resistência, que é o próprio norte conceitualizador do Memorial da Resistência, e ele vai trazer a questão da repressão política no seu sentido mais amplo, não é uma questão só de trabalhar as oficialidades, porque o que é extraoficial também nos aponta a expansão da repressão dentro da nossa sociedade civil. Então, por exemplo, centros clandestinos, processos clandestinos de repressão. Isso tudo nos ajuda a compreender a ação pública da repressão, né? Suas ramificações no seio da sociedade civil. E, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar, então, no binômio repressão-resistência, dentro do âmbito da repressão, para além do que é público, oficial ou extraoficial, o que também é privado. Então, o privado entra com as cooperações, né? O que dá suporte ideológico, político e financeiro para as ações oficiais da ditadura. E essas cooperações se dão em âmbitos religiosos, em âmbitos empresariais, às vezes artísticos, mas principalmente no campo da religiosidade e do empresariado. E é isso, e essa participação ela é importante porque ela aponta exatamente como que houve um entrelaçamento entre o sistema, né, oficial e nacional de informação e segurança e o suporte social da repressão, né? E a resistência também, no seu sentido amplo, ela vai trabalhar critérios que são desde a organização política, seja ela clandestina, né, de luta armada ou não, partidos políticos, mas ações culturais, organizações religiosas também, movimentos sociais, movimentos populares. Então, uma série de atores que atuaram no campo da resistência, para além de uma resistência política, né? Para além do binômio, aí no caso Forças Armadas, organizações clandestinas. Estou falando de um binômio muito maior, tanto da repressão quanto da resistência. E isso é exatamente importante porque nos mostra as ramificações na sociedade civil, das duas partes. Os lugares de memória, no nosso entendimento, eles são lugares materiais. E aí, ainda que, né, trabalhando o conceito por meio, né, na origem do trabalho do Pierre Nora, que pensa as imaterialidades, para o Memorial da Resistência, a gente trabalha lugares físicos, onde tenham acontecido eventos de repressão ou de resistência. Então, ele tem essa relação, aí já linka com o próximo, que é uma relação história e memória, exatamente na medida em que você tem um evento histórico, seja ele reconhecido nacionalmente ou um evento menor, local, regional, que tem outros impactos, com a memória, que ela é tanto individual, né, como coletiva, porque naquele momento em que a pessoa individualmente relata as memórias que ela tem. Vamos manter o caso da Maria Antônia. No exemplo da Maria Antônia, você tem toda uma produção histórica, uma série de fontes que mostram essa relação numa memória coletiva muito maior. Então, isso vai se entrelaçando eventos e memória. Então, esses são os critérios que a gente utiliza. É um critério simples. A gente tem um processo complexo de produção de referências, porque buscar referências é uma parte de fôlego das pesquisas, né, sejam acadêmicas ou não. A busca de referências é uma parte extremamente importante, mas os nossos critérios são simples. Não é possível trabalhar
de forma simples na identificação desses lugares, mas produzir com isso, ainda que simples, um subsídio bastante referenciável e bastante estruturado de reconhecimentos de lugares de memória. Então eu vou apresentar um exemplo para vocês de uma das fichas, a gente pode trabalhar com a da Maria Antônia, mas um exemplo de ficha que vai trazer as nossas referências, a nossa identificação, né, a nossa elaboração conceitual do reconhecimento desse lugar como um lugar de memória da ditadura, nossa relação de referências e como que isso possibilita, aí por meio desse material que eu já passei para vocês e deixo o link no final, do guia e do aplicativo, como que é uma aplicação real dessa pesquisa, né? Sem um caráter acadêmico, mas um caráter social, destinado a um uso que pode ser de infinitas formas. Você pode trabalhar com ele dentro da sala de aula, como muitos professores trabalham, mas você pode trabalhar com ele dentro, por exemplo, do turismo. A ação educativa do Memorial tem um encontro com profissionais de turismo, e muitas das vezes uma das pautas desses encontros é o lugares de memória como uma potencialidade turística da cidade de São Paulo e mesmo do estado. E a forma de trabalhar a identificação desses lugares de memória é isso: você tendo referências de como produzir esse material, você pode produzir ele dentro de uma academia, mas também dentro de uma comunidade. E aí, por exemplo, uma das ações que a gente ia trabalhar esse ano, e agora, né, por conta do Covid, isso mudou um pouco, mas a gente ia trabalhar uma oficina com um coletivo da região de Perus, tendo como base um lugar testemunho, que é a fábrica de cimento de Perus, eles conseguirem, a gente ia trabalhar com eles, uma oficina para eles conseguirem exatamente construir uma rede de lugares de memória de Perus que se entrelaçam a esse lugar testemunho base, que é a fábrica, mas que constrói ali para a comunidade de Perus e para a cidade de São Paulo uma referência histórica gigante de uma série de outros lugares entrelaçados, como o sindicato, como outros lugares, centros culturais que estão ali próximo e que trabalham nessa comunidade, trazendo sua própria memória e sua própria história, né, dentro, regionalmente mesmo. Então é possível desenvolver esse trabalho de muitas formas. Então, para a gente trabalhar com exemplo, a gente vai usar Maria Antônia, que foi o exemplo que a gente veio falando durante toda a aula. Então, bem, identificamos pelas fontes que temos que a Maria Antônia é um lugar de memória, né? Fontes orais, fontes históricas, fontes oficiais, diversas fontes audiovisuais, apontando a história da Maria Antônia como relacionada a eventos de repressão e resistência durante a ditadura, relacionado ao nosso critério de ser um espaço físico e na relação história-memória. Então, ele atende aos nossos critérios, reconhecemos a Maria Antônia como um lugar de memória. Então, como que a gente trabalha esse inventário? Primeiro, a gente coloca ele numa planilha, porque essa planilha a gente está desenvolvendo um banco de dados, no qual isso vai ser apresentado, né, com uma interface melhor. Mas na nossa planilha a gente coloca a identificação do logradouro, da Maria Antônia, como uma rua. Ela recebe uma identificação numérica, que é um tombamento, que segue um critério que eu vou apresentar logo na frente, mas esse é o número que ela recebe no nosso inventário. Ela tem uma classificação geral, que eu também vou apresentar, mas recebendo a designação de um logradouro. No caso, ela não tem uma classificação específica e ela tem um índice de usos e funções. Esse índice de usos e funções foi, inclusive, um trabalho que a gente fez após desenvolver o Guia de Lugares de Memória, onde a gente criou tags identificando o que tinha acontecido em cada lugar. Então, uma forma simples de apontar o resumo. E a partir de desenvolver esse trabalho, do desenvolvimento desse trabalho para o guia, a gente aplicou no nosso inventário. Então, a metodologia ela também pode estar sendo sempre aprimorada. Ela não precisa estar congelada, cristalizada. Ela precisa ter critérios bastante claros. Isso nós temos. Então, a gente trabalhou essa inclusão dos índices e funções, que no caso da Maria Antônia, aponta esse logradouro como um lugar de assassinato por agentes da repressão,
atentado, encontros políticos, movimento estudantil e memorial e museu. A gente tem um vocabulário controlado definindo cada uma dessas tags e definindo tanto a classificação geral quanto a classificação específica. Então você precisa definir também o que você está chamando de quê e determinar isso como um vocabulário controlado. Então sempre que se fala logradouro, está se identificando determinadas coisas. Outras classificações vão levar outras designações e vão ser entendidos de determinada forma. E aqui no nosso caso a gente também tem uma definição para o que estamos entendendo por assassinato por agentes da repressão, o que estamos entendendo por atentado, encontros políticos e por aí vai. Então o vocabulário controlado também é extremamente importante, mas é um desenvolvimento posterior porque você precisa refinar um pouco essa compreensão. Aqui no nosso quadro, é o quadro que a gente desenvolveu para classificar os espaços. Então, no caso da Maria Antônia, ela tinha o número 181, só anotei aqui, 181-13-001. 181 é o número que ela recebe no momento em que ela foi incorporada no nosso banco de dados. Então, ela foi incluída, é o lugar 181 da nossa inclusão. Seguindo a classificação na sequência, o 13 é a classificação geral que ela tem. Então, ali coloca ela como um logradouro. E a classificação específica seria a definição mais detalhada dessa classificação geral, que no nosso caso não ocorre. Mas, por exemplo, suponhamos que ela fosse identificar a Maria Antônia, não a rua, mas fosse a Maria Antônia só o estabelecimento da USP ali, só a unidade da USP. Ela seria um centro cultural. Ela levaria a identificação numérica número 6 e ela teria que ser especificada. Tá, mas um centro cultural pode ser muitas coisas, não é verdade? Pode ser um cinema. Aqui ela pode ser um museu e ela receberia, no caso, a denominação de um museu. Ou, deixa eu ver aqui, pensando nessa mudança, ela seria, no caso, um museu. Uma especificação melhor, um detalhamento mais refinado da classificação geral. Então, isso é o memorial que trabalha, existem outras possibilidades de classificação geral específica, é isso. Essa estou apresentando a metodologia do memorial. Nós temos definido cada um desses termos no vocabulário controlado. Então, entrando no nosso site, então acessando a ficha da Maria Antônia. Aqui no nosso site do Memorial da Resistência, todos os lugares que nós temos inventariados no momento, que são 183, eles constam no nosso site. E isso é o básico, assim. O que nós temos? Uma identificação geral, uma ficha completa, uma iconografia e as entrevistas. Nessa identificação, a gente está colocando aqui o que ela é, no caso é a Rua Maria Antônia, o endereço dela, umas formas de acesso, se ela é aberta e a descrição. A descrição é o resumo, é o que a gente aqui está a conceitualização de por que esse lugar de memória, por que a Maria Antônia é um lugar de memória, o que aconteceu ali e o que ela é hoje. Esse é o nosso subsídio, nosso recorte da identificação do reconhecimento da Maria Antônia como um lugar de memória. E aqui a gente justifica. A gente disponibiliza um mapa para que a pessoa localize, né, na cidade esse lugar, tem uma imagem e nesse vídeo, onde não aparece nada no momento, é um trabalho em desenvolvimento, terá um recorte de alguém que deu uma entrevista para o coleta de testemunhos do memorial, abordando a questão da Maria Antônia. Então, por exemplo, a gente fez a entrevista, vamos supor, com o Maurice Politi, o Maurice Politi nos conta sobre o evento da Maria Antônia ou, né, como a Maria Antônia era um lugar de encontros políticos, por exemplo. Aí vai ter um trechinho dessa entrevista falando sobre a Maria Antônia. Então, mais uma validação, mais um reconhecimento de que a Maria Antônia é um lugar de memória, né? Balizando aí, no caso, uma memória individual, uma memória coletiva. Na sequência, a gente acessa... Então, na sequência, a gente disponibiliza a ficha completa da Maria Antônia, desse lugar de memória, no qual a gente exatamente relaciona esse lugar com outros lugares de memória. Então, por exemplo, a USP
aqui, aí você sabe que a Maria Antônia está relacionada historicamente, né, à história da USP. Claro, se você sabe o que é a Maria Antônia, essa relação ela é óbvia, mas se você não sabe, é uma camada de informação sobre o lugar. E na sequência a gente tem as referências que subsidiam esse reconhecimento. Documentos oficiais, documentos audiovisuais, entrevistas gerais, seja do nosso banco de dados, sejam outros bancos de dados, livros, teses, pesquisas. Então, tem aí todo um subsídio para quem está relacionando a Maria Antônia à história da ditadura, no qual ela pode, né, ter um pressuposto de referências, uma série de referências coletadas para que ela vá construir na pesquisa que é o interesse dela, que pode ser diversas pesquisas. Então, o trabalho do memorial é oferecer esse subsídio. A gente reconhece e traz todas as informações do nosso reconhecimento, que são informações produzidas na academia, no Estado, na comunidade, na produção cultural do país. Então, isso vai trazendo cada vez mais elementos e fortificando esse reconhecimento. A gente traz iconografias, sejam elas atuais ou não. Muitas vezes a gente não acha, né, foto de arquivo de determinado lugar, principalmente de centros clandestinos, então a gente trabalha com imagens atuais. De qualquer forma, é sempre importante ter imagens atuais dos lugares, porque às vezes eles não são mais o que eles eram. Então, essa é a referência, né, que localiza no espaço-tempo esse lugar de memória. Aqui no caso da Maria Antônia, a gente tem essas 4 imagens, são todas do arquivo público. A gente trabalha principalmente com imagens de arquivo, porque são gratuitas. Eventualmente, a gente procede com a compra em jornal. E muitas vezes também a gente entra em contato com pesquisadores ou pessoas físicas que têm relações com esses lugares, e a gente também faz sessão de imagem, né, via doação dessas imagens, o que não constitui o nosso banco de imagens, porque nós não detemos a autorização de uso. Nós fomos autorizados a usar essas imagens. Então, toda vez que um pesquisador também quer recolher imagens, a gente indica que ele acesse o nosso site, veja todas as imagens que a gente tem, porque ali a gente identifica o detentor dos originais, e é com esses órgãos ou pessoas que a pessoa interessada pode localizar a mesma imagem que a gente localizou. O nosso banco de dados, de fato, de propriedade do memorial, digamos assim, são as nossas entrevistas, que é a próxima aba, no qual está relacionado todas as pessoas que deram entrevistas para o lugar, para o coleta de testemunhos do memorial, buscando compreender, né, esse universo da ditadura a partir da ação do DEOPS enquanto polícia, enquanto órgão. E todas essas pessoas elencam, através das suas memórias individuais, suas memórias coletivas também, a importância da Maria Antônia naquele contexto da ditadura. Então, aí você consegue acessar, por exemplo, a Anaí Benedita, aí você vai procurar a entrevista dela, você vai ser direcionado para a aba da entrevista dela, do programa Lugares da Memória, e ali você vai ter informações sobre tanto a Nair quanto a entrevista concedida. Você vai ter a biografia dela e o resumo da entrevista. Ali não significa dizer que e você vai assistir um videozinho da entrevista da Nair, por exemplo, 3 minutinhos mais ou menos. A gente faz recortes dessas entrevistas. O que não significa que aqueles 3 minutos são sobre a Maria Antônia. O recorte que a gente faz é sobre alguma reflexão ou algum ponto importante que ela tem abordado na entrevista como um todo. Mas é importante saber que todas essas pessoas relacionam a Maria Antônia à sua história pessoal ou coletiva, né? Então, é assim que a gente constrói todas essas referências de subsídio de reconhecimento dos lugares de memória. E bem, eu apresentei então para vocês como que a gente trabalha no Memorial da Resistência com a identificação dos lugares, nossa metodologia, deixei material de acesso para vocês também, como que a gente disponibiliza essas informações, quais os nossos critérios, os nossos objetivos e como que a ideia de lugar de memória, o conceito de lugar de memória
pode ser aplicado em muitas esferas, né? Seja dentro de uma política oficial, que vai trazer mais substância e mais corpo para esse processo de reconhecimento, o que vai acabar também dando mais subsídio para o debate sobre patrimônio cultural, enfim, políticas de memória, reparação, direito à memória e à verdade, mas em alguns momentos nem sempre esse universo está muito aberto, né? Então é possível de qualquer forma produzir esse tipo de conhecimento e produzir esse tipo de reflexão em outras esferas. E nenhuma das esferas é aquele debate que a gente estava tendo sobre o direito internacional. Ele entra na esfera nacional para somar proteção. E assim uma política oficial, ela entra numa esfera menor, numa esfera da sociedade civil, trazendo reconhecimento, trazendo solidificação, né, condensando aquela política, trazendo uma reflexão numa esfera muito maior. Tem toda uma implicação do envolvimento do Estado com esse tipo de debate. Mas a falta do Estado não impossibilita que a gente continue desenvolvendo dentro da sociedade civil esse debate e que a gente fortaleça esse debate, de fato, produzindo esse tipo de informação dentro das nossas comunidades. E aí, esse reconhecimento de que os espaços, de que os lugares, eles têm essa memória individual que se projeta numa memória coletiva e que pode chegar, de fato, a uma memória nacional, é a potência dos lugares de memória, né? Fazer saber nas espacialidades e sempre possibilitando novas camadas. Então, acho que é isso. Fica aqui as referências, né, mais práticas, digamos assim. Nosso material de metodologia tem um monte de referência também teórica e estamos aí. Aí qualquer dúvida vocês escrevam. Estou disponível e a gente se vê na nossa aula prática.